Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje falaremos a respeito de seitas e heresias. Pegue o seu livro, nominado como Seitas e Heresias, do Raimundo de Oliveira. Vamos estudar acerca da Igreja Católica, ou o catolicismo greco-romano. Vamos falar dela como igreja, quais são os seus costumes. Eu vou falar bem no final, de forma breve, sobre como refutar algumas doutrinas da Igreja Católica. Pois bem, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Capítulo 1, o catolicismo romano. Até há bem pouco tempo, os melhores escritos sobre seitas e heresias não incluíam a Igreja Católica romana em seu esquema de estudos, talvez devido o fato de que grande parte desses escritos foram escritos em outros países. Por conta disso, não necessariamente exercia muita influência a Igreja Católica lá fora, então eles não escreviam muito sobre a Igreja Católica. Os autores que falam a respeito da Igreja Católica, no seu livro de Seitas e Heresias, é o Raimundo de Oliveira e o Ezequiel Soares, o seu livro de Apologética Cristã, que também fala sobre a Igreja Católica. Porque bem sabemos que, segundo os estudos, a Igreja Católica exerce uma das maiores influências no Brasil, né? Desde o seu descobrimento, desde o descobrimento do Brasil no ano de 1500. Quando falamos sobre um breve resumo da história da Igreja Católica, a Igreja Católica ela recebe uma data de 33 depois de Cristo. Repare bem, aluno, essa data, 33 depois de Cristo, seria a data da Igreja primitiva e não a data da Igreja Católica. Então, se algum católico afirmar para você, já vai um biscoitinho de antemão. Se algum católico afirmar para você que a Igreja Católica estava desde os tempos de Cristo, ela começou nos tempos de Cristo, isso é uma heresia. Talvez você esteja se perguntando assim, professor Uziel, o que significa a palavra heresia? A palavra heresia significa aquele que diverge de um pensamento contrário. Vou repetir, aquele que diverge de um pensamento contrário. Ou seja, se você tem uma doutrina e a pessoa pensa diferente da sua doutrina, ela é um herege. E é isso que nós estamos refutando. A heresia do catolicismo greco-romano. O resumo sobre a história da Igreja Católica, voltando, eles datam como se ela começasse em 33 depois de Cristo. Eles dizem que foi a data da fundação da igreja que ela começou por meio do apóstolo Pedro. Mas onde eles pegam essa base, professor, para dizer isso? Eles pegam lá em Mateus 16,16, onde Jesus Cristo fala para Pedro que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja. E por conta desse texto, Jesus fala também que ele daria a chave dos céus na mão de Pedro. E tudo aquilo que estivesse ligado na terra estaria ligado no céu. Por conta disso, alguns até atribuem a mudança de tempo lá no catolicismo, alguns atribuem a mudança de tempo a Pedro. Se está chovendo, olha São Pedro, para de fazer chover, né? Ou então tem gente que fala, manda água, Pedrão. A questão é, Pedro não tem poder sobre o tempo, sobre a questão de calor ou de chuva. Jesus não deu esse poder na mão dele. O que Jesus estava falando é que uma igreja iniciaria a partir de Pedro. E não foi a Igreja Católica que iniciou a partir de Pedro, porque não há construtos históricos para afirmar que a Igreja Católica começou com o apóstolo Pedro. A gente tem registro de Pedro na Capadócia, alguns registros em algumas cidades romanas, mas é muito difícil dizer que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Não tem como, não tem argumento bíblico para isso. Não tem, você pode ler as duas epístolas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, não tem argumento bíblico para dizer que Pedro foi o fundador da Igreja Católica. Pois bem, vamos continuar o estudo. Na época de 33 depois de Cristo, a primeira igreja foi a igreja conhecida como Igreja Primitiva, ou a Igreja do Caminho, como é citado em Atos dos Apóstolos. Os irmãos daquele tempo eram conhecidos como os do Caminho, os do Caminho.
porque eles ficavam no caminho falando a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Eles falavam, eles davam ensinamentos, e muitas pessoas eram tocadas por eles e chamavam eles de os do caminho. Como se deu a degeneração da Igreja Católica? Durante os primeiros 3 séculos da era cristã, a perseguição à Igreja verdadeira ajudou a manter a sua pureza, preservando de líderes maus e ambiciosos. Nessa época, ser cristão significava um grande desafio, e aqueles que fielmente seguiam a Cristo sabiam que tinham suas cabeças a prêmio, pois eram rejeitados e perseguidos pelos poderosos. Só os que realmente eram salvos dispunhavam de pagar esse preço. Observe que no primeiro parágrafo do capítulo de número 10, na parte, está assim, 1.1, o começo da degeneração do catolicismo. Quando falamos a respeito desse tempo, isso aqui os cristãos do primeiro século mesmo. O que acontecia? O Império Romano, ele dominava sobre Israel. Como o Império Romano dominava sobre Israel, eles tinham os adeptos do judaísmo, alguns adeptos do cristianismo, que não eram muita gente, digamos que começou a se expandir depois de Atos 2. Mas a igreja era muito perseguida. E naquele tempo, os cristãos eles eram levados para os grandes coliseus. Eles eram jogados para leões. Jogavam os cristãos no meio dos leões e matavam os cristãos. Quem se denominava cristão morria. O que acontece é que um imperador chamado Constantino, ele vai se intitular, no século V, ele vai se intitular como cristão. Ele vai dizer que ele é cristão, mas na verdade por que Constantino toma essa iniciativa? Constantino tomou essa iniciativa porque o seu governo estava entrando em decadência. As pessoas que gostavam de perseguir cristãos já não estavam mais gostando daquilo. E Constantino vê que está perdendo, politicamente dizendo, ele está perdendo voto. Ele disse o quê? Sobre este símbolo eu vencerei. E qual era o símbolo? O símbolo da cruz. A palavra cruz significa crux. Ela pode significar simbolismo de maldição. A cruz é usada na primeira vez por um homem chamado Alexandre o Grande. Ele esticou na Via Ignácia mais de 300 madeiras em forma de cruz. Era uma cruz em formato de T, que tem a cruz em formato de X. A gente vê o discípulo André morreu na cruz em formato de X. Pedro morreu na cruz em formato de X de cabeça para baixo. Então tinham vários tipos de cruz. Era uma condenação greco-romana, uma das. Tinham várias condenações. Paulo até fala a respeito de uma, que ele diz: tem um corpo morto agarrado no meu corpo vivo, né? Que é o velho homem. Ele traz como se fosse isso, mas isso era uma condenação romana de prisão. Eles pegavam um corpo morto, grudavam no homem vivo e deixavam aquele corpo entrando em decomposição, até a decomposição daquele corpo comer o corpo do ser vivo. Né? Tinham várias condenações. Então, voltando aqui para o simbolismo de cruz, o imperador Constantino, ele pega esse símbolo, ele fala, ele viu em um sonho, ele disse que sonhou e viu o símbolo. E ele disse, sobre esta cruz venceremos. E daí ele se intitula cristão. Mas não foi só ele não, teve outros homens que se denominaram cristãos, alguns pais da Igreja Católica. E aí eles se tornam cristãos, só que aí vem um problema. Eles começam a trazer costumes poloteístas para dentro do cristianismo. E algumas igrejas, como você viu aqui, como você leu nesse primeiro parágrafo, durante os 3 primeiros séculos da era cristã, a perseguição era muito grande. E alguns irmãos se mantiveram na sã doutrina, não adoraram a outros deuses. Quando nós falamos dos romanos, eles herdam um pouco da herança dos gregos. Qual era a herança dos gregos? Eles eram poloteístas. Acreditavam em Afrodite, Atenas, Zeus, acreditavam em Dionísio, acreditavam em vários deuses. Eles tinham um panteão de deuses, eles tinham uma aljava cheia de deuses. Eles acreditavam nos deuses do Olimpo. E os católicos, eles vêm com essa cultura romana
E no tempo de Constantino, eles começam a modificar as festas. A primeira festa foi o Natal, que você conhece bem. O Natal que acabamos até de comemorar, né, há pouco tempo. O Natal era o nascimento do deus Ra, da mitologia egípcia, conhecido como filho de Semíramis, da deusa Semíramis, e filho de Nimrod, que era um grande caçador. O que acontece é que era uma cultura pagã, e ele pega essa festa e transforma no nascimento do menino Jesus. E ele começa a mudar as festas que eram pagãs para festas cristãs. E nesse tempo, os cristãos não comemoravam Natal, não comemoravam Réveillon, não comemoravam essas coisas. Não comemoravam a Páscoa da forma que a gente comemora, com coelhinho, bombom. Eles não comemoravam dessa forma. A Igreja Católica começa a mudar e começa a formatalizar um calendário a partir de Cristo. E aí é que entra essa situação que nós estamos vivendo hoje, essa contextualização do que estamos vivendo hoje. Vários feriados. Está vindo um agora, dia 20 de janeiro, que é o feriado de São Sebastião. É um feriado católico. E a Igreja Católica foi colocando nas folhinhas as suas datas para os seus santos, e futuramente ela foi fazendo isso. Nós estamos falando, é claro, do tempo de Constantino. E Constantino já tinha começado a mexer nessas coisas, de datas e tudo mais. A Igreja Católica começou a parar de perseguir os cristãos, se nominou cristã. Ela disse, agora nós somos cristãos. E alguns cristãos daquele século, do período de Constantino, começaram a temer, porque, gente, eles eram mortos, convenhamos nós. Eles começaram a temer. E eles ficaram meio que ali, continuação, pregando o evangelho, mas não foi daquela, tipo, alarmando. Sou cristão, sou cristão. Foram fazendo ali na calada. Porque eles sabiam qual era o evangelho certo, qual era o evangelho a ser seguido. O evangelho dos irmãos do caminho. A causa da decadência da igreja se deu também, de certa forma, por causa dessa idolatria. E também por conta de colocar alguns homens no cargo de papa, e vai colocando o rei como papa, porque o papa falava com Deus. Então, se o papa falava com Deus, ele era maior do que o rei. O rei estava aqui, o papa estava aqui. Entende? Aí, o papa, ele tinha que ser rei. Porque aí, ele sendo rei, sendo papa, está tranquilo. Eram essas situações que aconteciam no Império. Por exemplo, eu vou te falar a respeito da Idade das Trevas. De repente, você já ouviu falar lá na sua 8ª série, lá no seu 1º ano do colegial. Você já ouviu falar sobre a Idade das Trevas, que foi um período muito conhecido pela Igreja Católica. Um período onde tinha o senhor feudal, que era o dono das fazendas. Esse senhor feudal, ele era dono dos escravos, e ele era católico. A Igreja Católica dominava as terras. A Igreja Católica dominava não só as terras, dominava as escolas, as faculdades. Só ia para as melhores faculdades quem era da Igreja Católica. Só ia para os melhores ensinos, institutos, estudar quem era católico. Hoje a gente tem aqui a Faculdade Católica do Rio de Janeiro, que é a PUC. Olha aí. Então a gente vê que a Igreja Católica dominava. A Igreja Católica, ela dominava governo e espiritualidade. Ninguém era maior do que a figura do Papa. Um dos primeiros papas foi Gregório, e entre outros. E assim ela vai vivendo aquela situação. O senhor feudal, no dia que o escravo casava com uma outra escrava, o senhor feudal tinha o direito de se deitar com a mulher do escravo. E se a mulher ficasse grávida, o escravo tinha que criar o filho do senhor feudal. Olha que coisa, a Igreja Católica, aplaudia isso. Só tinha dente na boca quem era da Igreja Católica, porque os escravos naquela época não podiam ter dente na boca. Só tinha dente na boca quem era rei, quem era príncipe. Graças a Deus vivemos num período diferente. Imagina se nós vivêssemos aí no tempo da Idade das Trevas. Quando isso acontece, que é conhecido como período medieval, quando isso está acontecendo, começa a surgir o período do Iluminismo. Os filósofos contestando um pouco a respeito da Bíblia. Começa a surgir alguns filósofos falando assim, não pode ser, o Papa não pode ser a maior autoridade, a Bíblia não pode ser a maior autoridade. E eles começam a protestar contra a religião. Eles começam a mostrar que a visão religiosa estava errada. Em vez de estar ajudando, ela estava praticamente
desmoralizando a imagem dos seres humanos daquele lugar. E a Igreja Católica foi entrando em sua decadência. Agora vamos falar das raízes do papado e da mariolatria. Falei um pouco a respeito dos papas, né? Mas desde o ano 200 até 276 antes de Cristo, da nossa era, os imperadores romanos haviam ocupado o posto de título de Sumo Pontífice da Ordem da Babilônia. Depois que o imperador Graciano se negara a liderar essa religião não cristã, Damaso, bispo da Igreja Cristã Romana, foi nominado para esse cargo no ano de 378. Uniram-se assim numa só pessoa todas as funções de sumo sacerdote, apostadas com os poderes de um bispo cristão. Imediatamente, depois deste acontecimento, começou-se a promover a adoração a Maria, a Rainha do Céu e a Mãe de Deus. Daí, procederam todos os absurdos romanistas quanto à humildade da pessoa de Maria, a Mãe do Salvador. Enquanto se desenvolvia a adoração a Maria, os cultos da Igreja Romana perdiam cada vez mais os elementos espirituais e a perfeita compreensão das funções sobrenaturais da graça de Deus. Formas pagãs, como a ênfase sobre o mistério e magia, influenciaram essa igreja. O sacerdote, o altar, a missa, as imagens, as esculturas assumiram um papel de preponderância no culto. A autoridade era centralizada numa igreja dita infalível e não na vontade de Deus, conforme expressa pela sua palavra. A mariolatria ela começa a surgir a partir do ponto em que o Papa Damaso começa a pensar que Maria era mãe de Deus, por ter gerado Jesus Cristo. Sabemos que Maria foi sim uma pessoa de bom caráter, eleita por Deus para ser a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo aqui na terra quando em carne. Porém, Maria não era santa, Maria tinha pecados como nós. Quando o anjo fala com Maria, lá em Mateus, capítulo de número 1 para 2 ali, quando ele está falando com ela, ele diz, salve agraciada. Maria até se espanta, que saudação é essa? Fala, olha, tem um projeto para acontecer na tua vida, eu vou conjecturar, brasileirizar aqui, para a gente poder compreender melhor o que eu estou falando. Fala, tem um projeto, tem um Salvador para remir o mundo, ele precisa ser gerado por você. E Maria estava despojada com José. A palavra despojada significa noiva. Naquele tempo era dada uma carta de divórcio à noiva, caso ela fizesse algo contra, caso eles desistissem do casório. Quando analisamos a respeito da história de José, sabemos que José não teve contato com Maria. Maria concebeu por meio do Espírito Santo a pessoa de Jesus Cristo, vindo como nosso Salvador, vindo a ser mais tarde nosso Salvador, né? E ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Maria ela foi escolhida por Deus, mas ela era uma pecadora como nós. Se você pegar na palavra de Deus, lá em Mateus 14, fala ali sobre uma confusão com a família de Jesus. Ali fala sobre seus irmãos e sua mãe. Jesus fala que a minha família é aqueles que me ouvem, aqueles que estão comigo. Porque ele não tinha total apoio dos familiares dele. Você vê isso na palavra de Deus, está aí na Bíblia, aí, ó, só pegar e ler. Se não tiver em Mateus 14, tem Mateus 12. Tem essas duas referências aí para você buscar, mas está em Mateus. Ele fala, os primeiros inimigos serão da sua própria casa. Jesus não pôde fazer tantos milagres ali, porque as pessoas conheciam ele. Que achavam assim, esse aí é o filho do carpinteiro. Era o que eles pensavam. Mas falando a respeito da mariolatria, isso se tornou um pecado muito grande mesmo. E até hoje a Igreja Católica defende a pessoa de Maria. Eles têm até a oração, a reza da Ave Maria. Isso é uma idolatria. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 1, não terás outros deuses perante mim, não faças para ti uso de imagem, de escultura semelhante ao que há nos céus, ou na terra, ou no mar embaixo da terra.
A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo de número 21, vai falar que ficarão de fora os cães, os idólatras, feiticeiros, ex-fornicadores e todo aquele que ama e comete mentira. Está escrito na Bíblia. O catolicismo hoje permite diversas coisas. Homossexualidade, ele permite também, além da homossexualidade, permite o batismo de crianças. Batismo significa arrependimento. Não tem como você batizar uma criança que não tem nem noção de pecado. Te provo na palavra de Deus que as pessoas eram batizadas muito depois, muito mais velhas. A gente pega a pessoa de Jesus sendo batizada em Mateus capítulo de número 3, quando Jesus está lá diante de João, ele foi batizado quase com 30 anos, gente. Então nós vemos aí que batizar criança recém-nascida é algo errado. É algo errado. A palavra de Deus não dá base para isso. Dá base para apresentar a criança. Lá em Lucas, quando Jesus é apresentado perante o sacerdote, dá base para apresentar. Agora, irmão, para jogar dentro da água e batizar não dá não. E o batismo não é por aspersão, é por imersão. É imergir o corpo. Eles fazem o batismo por aspersão. Esses são alguns pontos de visões que eu estou te passando aqui, meu querido aluno, a respeito do catolicismo romano. Continuaremos em nossa aula presencial falando um pouco mais a respeito disso. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fique na paz e até a próxima.